Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Pode Ver, o podcast do portal vnoticias.com.br. Aqui você fica sabendo de tudo, entrevistas diferentes, informação para você. Você pode seguir aí, ó, nossas redes sociais, está aqui embaixo. Vai no portal, gente, que tem várias notícias, é importante você ler, se informar do que acontece aqui na nossa Bahia. Você também segue o site e as redes sociais, ó, já botei aqui, não é isso? Então tá, ó, no Instagram a gente tá vários stories lá também, que é legal você ver, acompanhar, assistir. Hoje, na nossa entrevista, vamos falar sobre saúde, tá? Saúde numa área importante, né? Saúde mental, saúde física, porque as pessoas hoje elas estão meio confusas de tanta coisa, tanta doença que vem aparecendo, né? E às vezes a gente não sabe como tratar, como prevenir. E tem muita coisa acontecendo na medicina moderna, na ciência moderna, que a gente precisa saber e se informar. Então, hoje eu trouxe aqui a doutora Tônia Oliveira. Ela vou dizer aqui o currículo dela, é tanta coisa, minha gente. Cirurgiã, dentista, formada pela UFBA, especialista em disfunção, né, não sei nem falar essas coisas, como é temporomandibular. Ela é médica dentista da Comunidade Europeia também, mestre em terapia neural, doutora em ciências da saúde. Tudo bem? Seja bem-vinda, Olá, Tânia. Como é que você Aline. tá? Um prazer estar aqui participando do podcast, um prazer enorme estar aqui com você e é sempre bom informar e falar sobre tudo, né? Sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida profissional, que eu adoro. E vamos nessa, vamos fazer o nosso podcast. Como é que você começou essa história, né, de primeiro você atuar na Europa, que é uma área bem difícil, eu também estou lá na Europa, né, em Portugal. Como foi que você chegou lá para atuar? Então, todo mundo quer saber como é que eu consegui chegar na Europa. Primeiro de tudo, final de 2016, início de 2017, eu saí do Brasil com meus 2 filhos. Essa minha vida pessoal é muito interessante, né? E a gente tem todo o conforto do Brasil. Quem já morou em algum outro país, eu já morei em 4 países, sabe que a gente sofre. Não tem quem não chore, né? Que agarre o travesseiro e chore. Todo mundo passa por isso. Eu chorava escondido de meus filhos, porque a gente sempre pergunta, será que vale a pena? E por que eu estou aqui? Mas eu, na verdade, eu queria fazer essa mudança, eu estava cansada do meu trabalho, na época eu tinha 26 anos de odontologia, né? 3 especializações aqui, clínicas grandes, 3 clínicas grandes, atendi mais de 100 mil pacientes, tem um monte de paciente aqui em Salvador, mas cansei. Aquele trabalho exaustivo e eu achava que eu poderia fazer algo mais. Só que quando a gente sai do nosso conforto, a gente cai num país estranho, onde você não conhece ninguém, você passa a ser nada, porque o seu diploma não vale nada lá na Europa, né? Mas eu estava com os meus filhos, eu falei, olha, vamos, a gente passa um ano, eu queria que eles aprendessem outro idioma, né, o espanhol, e na verdade lá na Espanha fala espanhol e catalão, a escola é em catalão, os meninos na época tinham 13, 15 anos de idade, e aí já falavam inglês, já tinham morado nos Estados Unidos também, os meninos. E aí eu disse, não, vamos, qualquer coisa a gente volta. Só que aí você vai ficando, aí vai se adaptando, mas a minha vida estava parada, né? Mas eu me permiti isso. Eu acho que a gente tem que fazer, tudo na vida é um equilíbrio. E eu me permiti ficar um ano sem fazer nada. Colocando a cabeça em ordem, estudava, lia, ouvia muito YouTube, cozinhava e principalmente fui ser mãe. Que até então eu não era mãe aqui no Brasil, porque sempre tinha empregada, sempre tinha motorista para fazer tudo com meus filhos. E eu falava para ele, olha, eu não sei cozinhar, mas é a comida feita com amor. E isso é que é o importante. E assim a gente foi. E aí, no segundo ano que eu estava lá, eu disse, poxa, eu estou aqui em Barcelona, eu sempre gostei de estudar, eu acho que eu não posso perder a oportunidade de ver algum curso para eu fazer. E foi aí que, por acaso, eu entrei no mestrado em terapia neural e odontologia neurofocal pela Universidade de Barcelona, para médicos, dentistas e enfermeiros. Na minha turma só tinha médicos e dentistas. E isso mudou a minha vida, né? Quando eu entrei lá no mestrado, eu falava assim, meu Deus, esse povo tá louco. O que
é isso. Primeiro módulo, segundo módulo, porque a gente é educado, acostumado a viver dentro da caixa. A gente só quer pensar aquilo por comodidade, porque a gente foi ensinado Sim, dessa maneira. lógico. Tem E isso você também. entra num mundo novo, holístico, onde você nunca ouviu falar nada daquilo. E ficava com aquilo na cabeça, e eu virei um dia para o coordenador, meu coordenador Davi, e falei assim, Davi, eu não sei bem o que é isso, mas eu acho que pode funcionar de uma maneira diferente. Imagina, que ousadia, né? Eu, daqui de Salvador, um cara, papa da terapia neural, né, 30 anos de terapia neural, médico em Barcelona, e eu falando isso para ele, né? E aí eu cheguei e falei, eu preciso ficar com você. Eu tenho que ficar com você. E aí fiquei lá um ano no consultório da Davi, toda quinta-feira eu ia para lá, pegava o trem, ficava o dia inteiro, eu tinha tempo também para isso, e comecei a observar, né? E aí o catalão é meio duro, né? E aí também liguei para Fischer. Fischer é outro também papa da terapia neural na Suíça. Mandei um e-mail para ele. O primeiro e-mail ele disse não, o segundo não, o terceiro não. No quarto, acho que ele cansou de mim. Ele disse venha. Aí peguei o avião, fui para a Suíça, fiquei com Fischer, fui para a Alemanha com Hans e fui para o Congresso da Áustria. Mas, na verdade, eu juntei tudo que aprendi, mas eu tenho minha experiência clínica com gente, com paciente, que eu sempre fui clínica a minha vida inteira, e foi aí que eu desenvolvi um método novo chamado Terapia Neural, método Tony Oliveira. E o que é a terapia neural? Para que serve? A terapia neural, na verdade, duas coisas que eu sempre falo para o paciente. A vida é um barril, e esse barril vai enchendo com os bloqueios físicos, químicos, mecânicos e psicológicos. Chega um momento que não aguenta mais e estoura. Quando estoura, é a doença. Então, a doença nada mais é de consequências de bloqueios que a gente vai tendo na vida, tá? Qualquer bloqueio, né? Tem um acidente de carro, tá vendo um filme que te deixa você chorar, e isso vai gerando bloqueio, a infância, que é muito importante, e por aí vai, né? Então, na verdade, a doença é essa falta de cuidado ou esses bloqueios que vai acumulando no corpo e adoece por algum motivo. Ninguém adoece do nada. Sempre quando eu pego uma doença mais grave, eu pergunto até quando você não tinha nada, era saudável, a partir de quando você adoeceu. Porque para mim o principal é cuidar da saúde do paciente. Eu não trato a doença. A outra pergunta que todo mundo faz é o que a terapia neural trata? A terapia neural trata qualquer tipo de enfermidade. Pode ser uma depressão, síndrome do pânico, ansiedade, fascite plantar, joanete, dores no corpo todo, joelho, ombro, cotovelo, abdômen, o que seja, problemas de visão, de audição, Parkinson, autismo, não importa, porque eu não vou tratar a doença. Eu vou atuar sobre o sistema nervoso autônomo do paciente, vou regular aquele sistema que foi desregulado por algum motivo e vou reiniciar aquele computador e a vida vai ter, e a pessoa vai ter uma vida nova. Então a gente pega anos de depressão, faz a terapia neural, é como se nada tivesse acontecido, né? E por aí vai. Ô, Tônia, então a gente pode dizer que esse sistema é mais holístico, eu não sei, como é que seria? Na verdade, chamam de holístico, chamam de medicina integrativa, mas na verdade é ciência. É ciência. Quem faz são médicos, somos nós profissionais. Eu tenho 3 especializações, tenho 3 mestrados, um doutorado, né? E tudo isso eu não sou qualquer pessoa para estar fazendo isso. E além do mais, eu larguei tudo que eu fazia por acreditar em uma única coisa que realmente é o futuro da saúde. Porque, na verdade, acredite ou não, eu tenho provado isso, né, com meus casos inacreditáveis. Realmente, quem me acompanha nas redes sociais vê um pouquinho sobre isso. E é verdade, não é 1, nem 2, nem 3 casos. São inúmeros casos que eu já tenho, né? Porque eu atendo no Brasil todo, estou lá na vida em Portugal. E realmente funciona, tá? Porque é mágico mesmo e é duvidoso. Eu entendo que é duvidoso. Porque a pessoa quando olha, eu vi alguns vídeos seus, a pessoa olha e
em segundos ver um paciente caminhar que não caminhava, né? E, Levantar. Aline, o pior de tudo é que não é só ali no momento, porque as pessoas podem falar assim, doutora Tônia, você está anestesiando o paciente, é por isso que ele ficou bom. Não, cada dia ele, se não é feito anestésico, passaria, né? Mas ele cada dia fica melhor. E aí, quando a gente pega essas pessoas com deficiência de locomoção, tudo, pode até duvidar. Mas quando você pega os casos mais graves, uma cirrose hepática não alcoólica, problemas de ereção, do que seja, internamente a gente muda o paciente, tá? Então, essas de locomoção a gente coloca às vezes nas redes sociais porque choca um pouquinho mais, mas não é só isso que a gente faz, né? Pacientes tomando anos medicamento, né? De depressão, de dores, do que seja, é impressionante. E vem cá, Tônia, por exemplo, doenças mais sérias, mais graves, como um câncer, por exemplo, né? Porque a gente já pensa logo assim, né? Câncer, Alzheimer, Parkinson. Então, quando chega um paciente, por exemplo, de câncer. Câncer tem 4 motivos para ser uma pessoa ter câncer, né? Okay. Primeiro de tudo, a parte psicológica. Depois tem a parte da alimentação, né? Como é que uma pessoa está com câncer, fazendo tratamento, o profissional fala, você pode comer tudo. Claro que não pode. Tem alimentos inflamatórios, alimentos cancerígenos, não pode, né? A boca também, que é muito importante. Tudo que faz na boca pode refletir em qualquer lugar do corpo. Como assim, tudo que faz na boca? Você vai fazer um canal na boca, você vai fazer uma restauração na boca, você vai fazer um implante na boca. Eu pego o paciente de Parkinson, eu pergunto, quantos implantes você tem na boca? Doutora, fiz 6 implantes. O implante pode gerar o Parkinson. E o dentista nunca vai achar que isso é verdade, e o médico tampouco. Porque nós somos uma unidade. E o que aconteceu hoje em dia é que o paciente foi dividido em partes. O profissional do ombro, o profissional do joelho, o profissional da boca. E esqueceram que ali tem uma unidade, tá? Então, essa unidade, a gente pode ter o que a gente chama de campos interferentes, físicos ou não, e que pode bloquear o sistema. Deixa eu ser clara, tá? Depois eu termino o câncer, que é tanta coisa que a gente tem que falar. Recebi um paciente, tem 15 dias atrás em Portugal, paciente nova, 40 anos de idade, atleta, bem casada, saudável, alimentação impecável, suplementação 100%, chegou para mim com câncer de tireoide e extensão ganglionar. Já tinha operado, mas na verdade ela veio para mim por falta de libido, falta de energia, e eu olhei na ficha dela e vi lá a história de câncer. Eu falei, olha, o que eu estou preocupada aqui é saber o porquê você teve o câncer. Porque o tradicional pega o câncer e vai tratar o câncer. A gente não. A gente tem que descobrir o porquê ela teve o câncer para não deixar que essa paciente adoeça novamente. Isso é o principal, isso é cuidar da saúde. E aí a minha primeira pergunta, bem casada, 2 filhos, nenhum problema psicológico, nada. Perguntei para ela, a primeira pergunta foi que pode gerar, né? Se tinha algum problema de infância, por exemplo, abuso sexual, tentativa de abuso sexual também, que é muito grave isso para algumas pessoas. E ela, eu peguei na garganta, porque às vezes a pessoa quer gritar aquilo, não consegue ficar travado, pode gerar um câncer de tireoide. Mas a minha segunda pergunta para ela foi, você tem prótese de silicone? Ela olhou, tenho. Eu falei, me conte a história dessa prótese de silicone. Doutora, coloquei em 2015, 2 anos e meio essa prótese extravasou. Porque quando a gente coloca um corpo estranho no organismo, o organismo pode se adequar àquilo, incorporar como se fosse dele, ou não. Se não, começa a ter esses problemas que todo mundo fala, não sei por que aconteceu isso. Entendi. Aconteceu porque o corpo estranho, o organismo quer tirar aquele corpo estranho. E aí ela fez essa prótese em 2015, extravasou. Quando foi 3 anos depois, ela tirou em janeiro, o câncer apareceu em junho. Então, a prótese que foi a causadora, uma das causadoras, porque o barril vai enchendo da vida, né? E aí eu perguntei para ela, e na boca, você não teve nada na boca? Doutora, eu fui semana passada para o dentista e um dente apareceu um cisto, que eu não estava sentindo nada nesse dente, e vou ter que fazer o canal desse dente e tratar esse dente, do nada apareceu um cisto. Então, na verdade, nós temos, quando eu trato o paciente, eu falo para o meu aluno que eu faço a matemática daquilo, né, vários fatores para chegar exatamente o que eu vou fazer com cada um. Mas uma das coisas simples que todo mundo já ouviu falar são os meridianos que a gente tem da medicina oriental chinesa.
E esses meridianos são essas linhas que cortam o corpo, se cruzam entre si, e isso daí é o que causou, com certeza, o câncer dela de tireoide. E vem cá, e quanto tempo dura esse tratamento para terapia neural? Por exemplo, eu tô com câncer, eu tô com outro tipo de doença degenerativa. Depende do caso. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem morrendo de dor na coluna, em outras pernas, fez cirurgia de coluna, colocou placa, parafuso, imagina aquele metal interferindo todo o circuito elétrico e neural daquele paciente. Esse paciente, eu falo, eu vou te tratar, eu consigo tirar sua dor, mas a tendência é a dor voltar, porque você tem uma placa ali na sua coluna. Imagina que rigidez isso. Quando a gente opera a coluna, a gente sobrecarrega o resto. Mas fatores importantes também, Aline, é muito bom colocar isso, porque às vezes todo mundo quer milagre, né? E realmente eu faço um trabalho muito bem feito. Mas eu falo, paciente, você tem que manter isso que eu fiz. Faço? O que é isso? Alimentação. Que as pessoas, os profissionais normalmente não falam sobre alimentação. Isso, né? Se não alterar a alimentação, tirar o glúten, por exemplo, que é altamente inflamatório, aquela dor vai voltar, né? A caseína também que faz mal. Não é a lactose que faz mal, é a caseína do leite que faz mal. Não adianta tomar leite desnatado, leite sem lactose. Não adianta, o problema não é isso, né? Então, o glúten, para quem não sabe, pão, torrada, bolacha, biscoito, bolo, massa, tudo que tiver glúten, porque existe tudo isso sem glúten. Então, a alimentação é fundamental, suplementação. Essa suplementação a gente tem que suplementar porque o organismo tem que estar fortalecido. Essa imunidade tem que estar alta, porque será a melhor vacina, o melhor remédio daquele corpo. Ô, Tônia, e aí nesse processo, né, nesse trabalho da terapia neural, então, pelo que eu pude entender e perceber, por isso que ele é integrativo, porque você vai buscar algo daquele paciente que está lá atrás, e eu entendo bem isso porque na minha área de sexologia eu também faço um processo de anamnese muito forte, e quando as pessoas vêm com algum tipo de problema na área sexual, sempre está lá atrás, isso, né? Na infância. Sempre é na infância, e aí, como você citou, é casos de abuso, é casos de violação, ou até casos de repressão, e aí vai. E a gente tem que analisar mesmo o que está lá atrás para trazer para o presente. Mas aí, nesse processo que você faz, e quando você integra e vai descobrindo essas questões, como é o trabalho que você faz para mexer aqui, né? Regular, como você disse, voltar. Vamos lá. Eu faço o que a gente chama de uma história de vida, né? A gente não chama anamnese. A história de vida é exatamente coletar desde o nascimento. Essa criança foi querida, era para ser gerada ou não, foi por acaso, como foi a infância, relacionamento com os pais, entre os pais, boa. Aquela confusão toda que pode ter pai alcoólatra, brigava, etc. Então, a gente vai coletando esse barril da vida daquela pessoa. Tá. Né? E o ato em si, a gente faz uma história de vida, e aí eu entendo o porquê aquele paciente adoeceu. O ato em si da terapia neural, né? Porque para mim eu gasto muito mais tempo coletando esses dados do que o ato em si. Okay. O ato da terapia neural em si, a gente faz injeções com a substância chamada procaína. Essa substância foi o primeiro anestésico a ser sintetizado no mundo e deixou de ser usado porque é de baixa potência. Então, o que é isso, baixa potência? Anestesia, daqui a 10 minutos já acabou a anestesia. Então, o objetivo não é anestesiar. O objetivo é atuar sobre o sistema nervoso do paciente e realmente, mas a gente utiliza essa substância diluída em soro fisiológico. Então, numa seringa de 3 ml, a quantidade é mínima de procaína e o resto de soro fisiológico. Mas foi descoberto que, meio que por acaso, isso aconteceu em 1925, 2 irmãos médicos na Alemanha que não conseguiram tirar a dor de cabeça da irmã deles e injetaram endovenoso essa substância e passou. E foi a partir daí que surgiu a terapia neural. Mas, na verdade, eu fui muito mais além do que até então a terapia neural tinha ido. Então, porque nunca tratou problemas de visão, nunca tratou problemas de surdez, de audição, como eu tenho tratado, e tudo o resto que vocês possam imaginar. Então, a procaína, ela tem algumas funções. Ela é vasodilatadora, ela é anti-inflamatória. Então, ela é usada para casos é antidepressiva e por aí vai. Mas o grande X da terapia neural é que a gente tem que ter a sensibilidade
intuição, para a gente tocar no paciente. Quando me falavam isso, Aline, né? Eu falava, meu Deus, que loucura é essa? Né? E é. A palavra que eu mais ouvia lá no meu mestrado é isso que a gente perguntava, ele respondia assim pra gente, depende. Às vezes. E quando a gente fala isso, depende às vezes, é porque realmente depende e às vezes de cada paciente. Aquele paciente, eu vou transmitir a minha energia, ele tem que estar aberto a receber isso, mais uma vez, com toda a ciência envolvida, Sim, que a terapia sim. neural é ciência, a gente não está inventando nada, mas eu preciso sentir aquele paciente, tocar nele para saber exatamente o que eu vou fazer com ele. Sabendo que, mais uma vez, a boca é o maior centro de informações que tem do corpo inteiro. Pode aparecer um problema na boca que está relacionado a um órgão dentário e o inverso também é verdadeiro. Pode ter um problema no rim e começar a ter um problema no dente por causa do rim. Porque nós somos uma única unidade. O nosso cérebro, ele não sabe o que é direito e esquerda. A gente que colocou isso para facilitar a vida. Então, nós somos unidade. Mais uma vez, qualquer coisa que se faça em qualquer parte do corpo vai interferir. Então, essa injeção de procaína, né? É feita regularmente nesse paciente? Não, a gente faz uma sessão. Uma só? Uma sessão. E nessa única sessão eu vou trabalhar baço, fígado, rins, pâncreas. Eu vou trabalhar todo aquele sistema. Eu não trabalho só uma queixa. Eu vou trabalhar ele inteiro, porque ele fortalecido, ele vai se autoeco-organizar e é ele que vai se curar. Eu vou dar condições para que ele se cure e é aquele organismo saudável que vai se curar, porque não existe nada mais perfeito do que o nosso organismo. Então, não precisaria de outras sessões? Então, a gente faz uma sessão. Normalmente, a gente marca a segunda sessão depois de um mês, para ver o que aconteceu. Entendi. Mas eu tenho que dar esse tempo, que é o tempo que o corpo está reagindo. Por exemplo, se o paciente tem pressão alta, ele pode elevar a pressão, abaixar, até regular. Aliado à suplementação, aliado à alimentação, tá? Sempre eu preciso de ajuda e outros fatores. Ajuda multidisciplinar também, porque você vai passando para outros também. E o que o paciente também tem que entender, né? Lá na Europa, graças a Deus, eu tenho muito isso, é que o remédio não vai curar ele. O remédio é um paliativo. O remédio é para remediar. Não vai curar, né? Então, eu falei pressão alta. Se o paciente tem pressão alta, vai para o profissional, normalmente indica um remédio para pressão alta. Sim. O paciente continua com aquela pressão alta, só está camuflando aquela pressão alta. A gente não. A gente pega o paciente com pressão alta, vamos lá. Primeiro de tudo, se está passando por algum momento de estresse da vida dele, que pode elevar a pressão. Mas a gente tem que ver a deficiência de magnésio. Normalmente você repondo o magnésio, a pressão abaixa. Tem tantos chás naturais, um chá simples que eu indico para o paciente, chá de salsinha, por exemplo. Faz o chá de salsinha, a pressão despenca. Né? E, por exemplo, a alimentação, todo mundo tem pressão alta, tira o sal. O problema não está no sal. Se come pão todo dia, aquela pressão vai aumentar. É o carboidrato ruim do pão que faz isso. E, na verdade, ninguém fala isso para ele. Só dá o remédio de pressão, fica tomando pro resto da vida. Né? E aí a gente entende que a gente está cuidando do ser humano. Eu não estou cuidando da doença que ele tem. A doença é alguma consequência de alguma coisa errada que está com ele. Então, essa terapia neural também pode ser associada com medicamento, porque normalmente o paciente que vai até você, ele está tomando algum tipo de medicamento, porque já veio diagnosticado lá atrás de alguma coisa. E então, o que eu faço? Aí, o que você faz? O que eu faço? A gente vai tirar os medicamentos. Porque se ele não entender se ele não tirar aquilo, ele não vai ficar bom. Porque todo medicamento tem um efeito colateral. Sim, mas mesmo em doenças mais sérias, mais graves... O que você chama de uma doença mais séria? Não sei. Câncer, o Alzheimer, Não, a gente tem um limite, claro. Por exemplo, o paciente tirou a tireoide, está tomando um remédio dele, eu tenho que manter isso. Isso tudo é... Mas, por exemplo, o paciente chega para mim tomando, como eu já peguei, 6 antidepressivos, né? E continua em depressão. Os efeitos colaterais de toda a medicação vão piorando aquele paciente. Então, eu não vou tirar os 6 antidepressivos desse paciente de vez. Então, eu começo desmamando de uma maneira muito coerente, tá? E equilibrada. E, mais uma vez, cada paciente é individual. Tem paciente que chega para mim
tão bem, doutora, tirei tudo. Que não pode, tá? Mas ele se sente tão bem, aproveitou e continua bem. Mas tem paciente que demora 2 meses, 3 meses, 6 meses para tirar, não tem problema. Cada um tem seu ritmo. O que ele tem que entender é que eu preciso... Ele tá tirando aquilo e eu tô enchendo ele de vitaminas, enchendo de suplementos. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, cromo, magnésio. E aquele corpo tá fortalecendo. Aquele corpo fortalecido não precisa mais daquele remédio porque a doença vai acabar. Junta com a terapia neural, fica perfeito. Entendi. E aí, na verdade, então, pega o paciente 6 antidepressivos. Eu começo, vamos desmamar aqui lentamente 3 antidepressivos. 1 de cada vez. Não são todos de vez. Tá. Permanece. Aí na segunda sessão a gente vê como é que tá o paciente. Mas, Aline, o ganho é tão fantástico, que é isso que eu falo, que ele vê, meu Deus, ele se sente, para que eu estou tomando isso? Né? Mas a gente explica isso de uma maneira, eu escrevo o paciente de uma maneira coerente. E, mais uma vez, quando eu falo isso, a gente não está indo contra nenhum profissional de saúde. Nós aprendemos assim, eu também já fui assim, tá? Só que eu tive a oportunidade de estar no local certo. Morei 3 anos em Barcelona, fazer um mestrado presencial. Eu tive contato com os melhores profissionais da área integrativa do mundo e tudo veio para mim. Não, né? E por que eu estou falando isso não é confrontando, mas questionando? Porque a gente vê tanta coisa na internet, quando a gente vê algo, é cura, né? Fala cura. E a gente sabe que tem algumas doenças que a medicina própria já disse, olha, não tem cura. Claro. Né? Então, a gente fica meio sem entender. Imagina a gente revertendo essas doenças que são consideradas incuráveis. Tipo... retinose pigmentar. Retinose pigmentar, para quem não sabe, eu não sei o que é isso. É uma doença da vista que o paciente vai perdendo gradativamente a visão. Você bota lá no Google, não tem cura. Não tem cura. Tem 6 casos que leram letra 11. O que você fala sobre isso? Pois é. E recebiam, inclusive, um deles muito engraçado, porque ele fala assim, doutora, eu nunca trabalhei na vida, eu sou aposentada por invalidez e ninguém pode saber, porque eu vou perder minha Meu pensão. Benefício. Imagina o benefício, imagina. E o que você fala sobre isso? Né? As escleroses múltiplas da vida, já peguei inúmeras escleroses múltiplas da vida, que na verdade eu falo, olha, o que você tem na verdade é um bloqueio, por isso, isso e isso. Como é que eu pego um paciente de esclerose múltipla, coloco ele para andar no mesmo dia, e ele volta depois e ele está melhor ainda, e ele vai ficando melhor? Na verdade, as doenças são esses bloqueios que eu falei. Se eu vou desbloqueando isso, o paciente vai ficando bom. Que bom, que maravilha. Então, isso é tão lógico para mim, Aline, tão lógico, que a minha vida inteira atendi gente, né? Fiz ortodontia, eu não consigo mais colocar nenhum aparelho na boca. Claro. Outra coisa, tá, gente? Não é que eu não indique, por exemplo, doutora, então a senhora não indica implante dentário? Não, claro que eu indico. A pessoa, por exemplo, essa paciente fez a prótese de silicone, eu falei, não tire, não sou radical, tire agora, não. Vamos ver o que a gente consegue com a terapia neural, mas se aparecer, por exemplo, uma unha encravada no pé, que ninguém soluciona para isso, você vai tirar a prótese, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o implante, todo implante vai gerar problema? Não. O paciente está desdentado, ele vai ficar sem dor? Não, ele vai fazer. Mas o que eu aconselho? Primeiro fazer uma sessão de terapia neural, faz o implante, depois da cicatrização, faz outra sessão de terapia neural para a gente regular aquele sistema. E sabendo que é um metal que está ali no corpo. E nós somos energia, passando aqui o tempo inteiro, a parte neural está toda aqui e tem um metal ali. Pode gerar alguma coisa ou não. E vem cá, serve também para quem tem problemas na área da sexualidade, impotência, disfunções, anorgasmia? Serve? Tudo. Desde as outras partes também, continência urinária, hemorroida. O que foi? Amiga, eu vou ter que fazer o seu curso. Tem que fazer o seu curso para aprender a ser terapeuta neural, para aplicar. Então a gente pega a impotência, ereção, né? O pênis torto também, o que seja, né? A gente melhora, assim, claro, mais uma vez, aliado a outras coisas. Essa parte sexual é muito importante. Às vezes é a cabeça mesmo, problemas que o paciente teve, é importante o acompanhamento. Tem pacientes, Aline, por exemplo, doutora, você tira de todo mundo antidepressivo? Não. Tem gente, às vezes, que tem uma vida, né, passada,
tão dura que eu sou a primeira a falar, não tire não esse medicamento, você precisa dele, porque a gente não tem nem o que falar tanto para aquele paciente estar tão amargurado, tão dolorido, uma vida, sabe, bem pesada, que eu falo, não tire. Então, não é que eu vá fazer isso de todo mundo, mas a maioria entende, a maioria eu faço, a maioria concorda. Tem aqueles pacientes também, Aline, que mesmo ficando bom, mesmo acreditando, mesmo adorando, ainda fica, não, mas é melhor não tirar. Então, a gente vai se adequando. Não é a minha também, verdade que tem que ser a verdade mundial, né? A gente tem de tudo, né, nessa vida. Eu sei que eu sou fã de Dr. Laí Ribeiro, ele fala assim, eu já desisti de mudar o mundo, né? Mas meus alunos, os parentes dos meus alunos, os pacientes dos meus alunos, eu vou salvar. E é por aí, a gente vai tentando salvar e mesmo assim, às vezes não é 100%, ninguém é perfeito na vida, mas eu sei que o ganho que a gente tem realmente é inacreditável, que consegue isso, ter uma mudança de vida para sempre. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na questão do Parkinson, acho que eu vi um vídeo, alguma coisa assim, não foi que você botou lá? Acho que eu vi. Isso também ajuda? Quanto tempo esse processo? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Parkinson. O Parkinson eu falei já que pode ser a boca, o implante, né? Mas já peguei vários casos de Parkinson, Aline, que chega para mim, a mão tá tremendo. Sim. Doutora, eu fui pro neurologista, eu tenho Parkinson. Eu viro o paciente e falo, você não tem Parkinson, eu conheço Parkinson. Tenho, doutora, tô tomando medicamento, tal. Fiz exame, tal. Eu falei, tá, vamos lá. O que você tomava antes de você ir pro neurologista? Eu tomava um antidepressivo, que dá o tremor nas mãos, ou tomava um remédio para emagrecer, que o efeito colateral é tremor nas mãos, ou tomava um simples analgésico, que pode dar o efeito de tremer as mãos. Quando vai para o profissional, ele não pergunta, você está tomando algum remédio? Ele simplesmente olha o tremor e já fala que tem Parkinson, toma remédio para Parkinson, e a pessoa vai desenvolver o Parkinson por causa daquela medicação. Então, na verdade, esses efeitos colaterais das medicações realmente são muito pesadas, tá? E a gente tem que ver, eu olho o paciente assim, poxa, às vezes o paciente entra para mim, eu falo, meu Deus, você está tomando esse medicamento? É por isso que você está assim. Então, o paciente tem que entender, acredite ou não, mas eu tenho provado isso, né? Às vezes vem um profissional para mim, me mostra os estudos randomizados sobre isso, eu falo, eu sou clínica. Ou eu faço uma coisa, gente, apesar de ter mestrado, doutorado, de ter tudo, né? Eu sou clínica, eu atendo com amor meu paciente, que já passou pela minha mão, sabe disso. Mas a gente quer entender, quer ter esse cuidado. Então, eu já peguei vários Parkinsons, que na verdade eram efeitos colaterais de medicações, que começaram a tremer a mão, que eram problemas da arcada dentária, que fizeram tremer a mão, e outros mais. Eu não quero me abrir muito aqui, né, pra gente ser tão criticada, que a gente já já tô tirando um monte de tabu. Mas o que eu falo, quem vai me escutar, quem está me escutando, vê lógica, né? Vê lógica. Não existe a não lógica. Por que eu estou tomando esse remédio há tanto tempo? Tá vendo diferença? Não estou. Para que eu estou tomando? Né? E começa a se questionar sobre isso. É verdade. Todo mundo tá tomando um. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 79 anos de idade, saúde pura. Aí, tomando remédio para tireoide, remédio para colesterol, remédio para isso. Eu falei, minha mãe, fiz terapia neural nela, né? E deu noção básica. Não toma mais nenhum. Anos tomando, eu falo, mãe. E isso na própria casa, tá, gente? Vou dar exemplo de meu pai também, que meu pai é mais duro ainda continua tomando, tá? Então, mesmo na minha casa. Então, isso eu lido na minha casa com o paciente, isso é normal. Eu sou muito tranquila para isso. Mas eu falei para ela, mãe, para que você está tomando? Pare, peguei e joguei tudo fora. Tá ótima. Isso tem 2 anos. Minha filha, minha mãe, tá ótima. Minha mãe é cheia de medicamento, eu tomo tanto medicamento. Ótima. E o que a gente fala assim, né? Poxa, se você tá tomando medicamento e tivesse bom, ok, continue. Né? Mas não tá. É diferente de você tá com inflamação pontual, né? Como eu faço injeções, por exemplo, Aline, eu falo pro paciente, olha, você pode sentir um pouquinho de dor da picada, você pode tomar um comprimido de um anti-inflamatório para aliviar essa dor, essa inflamação. Só. Mas não ficar tomando pro resto da vida. Entendi. Mais uma coisa todo mundo vai morrer. Mas o que a gente quer é que você morra saudável. Morrendo aquela vela que quando ela se apague, que acabe a sua vida. Mas que você não fique ficando só indo para profissionais, médicos, remédio, para profissionais, a passar a vida, a velhice dessa maneira. Isso não é vida. Isso não é vida. Que bacana ouvir isso. Adorei conhecer mais, tá vendo como a gente
não sabe de muita coisa, né? E eu acho que a medicina, a ciência, ela vem evoluindo e eu vejo isso também. Eu sou uma estudiosa, né? Tenho mestrado, fiz doutorado e parei no meio do doutorado. E na área de sexologia a gente está evoluindo também, né? A gente chama sexologia moderna e tal. Então a gente está vendo muita coisa. E adorei conhecer o seu trabalho, né? Até para poder aprender mais. E vamos conversar aí, porque eu acho que eu quero entregar isso no meu trabalho também, viu? E ali uma coisa que eu falo assim para o paciente, né? Hoje em dia não tem mais o que é certo, o que é errado, aquilo. A gente tem que fazer o que a gente quiser para a gente ser feliz sem danificar ou sem agredir o outro ser humano, tá? Mas a vida é sua, tá? E se a vida é sua, você tem que ter os parâmetros para aquilo. Arque com as consequências de suas atitudes, mas a vida é sua. E a vida é um equilíbrio de tudo, né? A gente sabe disso, a atividade física é importante, a parte espiritual é importantíssima, né? A alimentação é importantíssima, esses cuidados que a gente tem. Por exemplo, se eu assistir um filme de matar, de morrer, tudo, eu fico 2 dias sem dormir. Então, para que eu vou assistir aquele filme? Meus filhos não vão no cinema comigo, porque eu grito, parecendo uma maluca. Então, essa é a minha limitação. Tem gente que adora filme de terror. Ok, assista, né? Então, a gente, hoje em dia, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a mesma coisa. Eu faço atividade física? Faço. Doutora Tônia, você vai todo dia pra academia? Claro que não. Tá, às vezes eu chego na academia, aí o personal, você vai correr não sei quanto tempo. Não vou. Hoje eu não quero correr, não tem que me faça correr. Então, o equilíbrio da vida, né? O excesso é que causa dano. Então, a gente vai equilibrando. Eu chego aqui no Brasil, tem o personal que vem, faço a drenagem linfática, faço hidroterapia, né? Desintoxicação do intestino é importante, desparasitação é importante. Às vezes o paciente tem uma doença porque tem vermes no organismo, em parasitas, né? Vermes são parasitas no organismo e ninguém fala aquilo, né? Então, ninguém olha, mas por que a gente faz exame de fezes hoje em dia e não dá nada? Antigamente todo mundo tinha tudo e hoje não dá nada. Será que ninguém está pensando o que aconteceu para esses parasitas sumirem? Eles estão aí, né? Eles estão dentro dos órgãos, eles saem dos órgãos na lua cheia e na lua nova. Então, a gente tem que indicar de desparasitação, sim. Então, eu não falo tudo isso na primeira vez, mas o paciente que está me acompanhando na segunda vez, ele vem, eu já coloco uma sementinha de outro assunto e ele gosta. Por quê? Porque ele vê o resultado, né? Eu tenho 52 anos de idade, aí eu falo assim para o paciente, você está vendo essa suplementação que eu estou indicando para você? Você pode tomar não, tem dia que eu não tomo nada, mas eu tomo tudo isso e muito mais. Eu tomo intramuscular, eu tomo endovenoso na veia, suplementação. Estou indo para São Paulo agora, já marquei com a clínica onde eu vou fazer endovenoso. Em Portugal, acabei de fazer endovenoso. Intramuscular, altas doses de vitamina. Doutora Tônia, não vai ter intoxicação? Você já viu alguém falando, estou intoxicado de vitamina D? Não existe. Não. E a gente lá em Portugal tem que tomar uma vitaminazinha D, porque tem que tomar às vezes sofreu. Tudo, a vitamina D, então, mas só que é mal indicado, tem que estar junto com a vitamina K, tem que estar junto com a vitamina A e por aí vai, né? Então, é tanto conhecimento e eu falo assim, graças a Deus, a pessoa que chega, ele incorpora um pouco daquele meu conhecimento, mas o principal é que eu mostro, eu posso falar o que for, né? E podia ser mentira, mas eu mostro na prática, juntando com a terapia neural, que o ganho que ele tem. E normalmente esse ganho é imediato, como eu mostro. Eu tenho mais de 40 mil vídeos atualmente no meu celular. Né? Hoje em dia nem filmo, todo mundo quer mais repetição. Mas eu mostro na prática que naquela hora ele vai ficar bem. E se ele quiser continuar bem, vai depender dele. Se ele quiser continuar o pão dele, ele escolhe. Ele vai comer o pão dele todo dia e vai inflamar. E a dor vai voltar. Se ele tirar aquele pão, ele vai parar. E aí o paciente começa a pesar. Pode não fazer da primeira vez. Isso, aí mas começa ele a perceber, pensa que vê isso quando ele começa, entendeu? Doutora Tônia, você nunca come pão? Como de vez em quando. Mas na minha casa não tem. Eu morro de vontade, não tem. Tem um pão sem glúten, pode ter na minha casa, mas pão não tem. Mas quando eu saio de vez em quando, eu como. Então, esse equilíbrio, eu não sou radical em nada. Esse equilíbrio é que vai trazendo um resultado final. Eu tenho 52 anos, eu acho que eu tô bem. Tá ótima, bem minha de cabeça, bem de pele. Tá porque a gente vê a doença ali, não é só pelo físico. Não. A gente vê a pele, a gente vê o cabelo, a textura do cabelo, das unhas.
Da energia, da alegria. Aquela pessoa que está ali enfesada. Você sabe o que é a pessoa enfesada? Cheia de fezes. Às vezes aquele intestino não está funcionando todo dia. Fezes significa isso. Enfesada. Ou está obesa, cheia de gordura. A gordura é uma doença. Sim. Quem sustenta a articulação são os músculos. Tem que fazer músculo? Tem, porque é o músculo que vai te segurar em pé para a velhice, para você não ir encurvando, para você não ficar com dor. Então, ele opta, vai querer adoecer como? Vai querer envelhecer como? Saudável ou não? Como eu prefiro, né? Não dar trabalho para ninguém. E outra coisa também, tem muita gente também que pega, se acomoda aquilo, se vitimiza diante daquela doença. Muito, tem muito mesmo. Né? E tem o que eu chamo também, além dos facilitadores. Você tem um paciente na cadeira de roda. Aí você bota ele para andar na primeira sessão. Quando chega na segunda, ele volta para a cadeira de roda. Eu falo, o que aconteceu? Ah, doutora, ele come na cadeira de roda, ele vê TV na cadeira de roda, ele dorme na cadeira de roda e tá a mulher, tá o filho, todo mundo levando comida para ele. Até eu queria ficar nessa cadeira de roda, não ia fazer mais nada. Então, assim, essa vitimização, mais uma vez, não menosprezando a dor de ninguém, físico ou emocional, tá? A gente fala assim em tom de brincadeira, mas realmente a gente sabe da seriedade. Mas, se você tiver vontade de mudar, querer mudar, isso é possível. Boa. A cabeça comanda o corpo. Se a cabeça não estiver boa, o corpo paralisa, o medo paralisa, os órgãos adoecem. Boa. Arrasou. Tá vendo aí? Uma aula para você aprender. Já começasse para prevenir desde agora, porque é importante, saúde. Tônia, adorei! Seja bem-vinda, obrigada. Adorei conhecer mesmo seu trabalho, né? Espero que tenha muito sucesso. Muito lá obrigada. nas Europas. Obrigada. E aqui no Brasil também, né? Obrigada. Essa é Tônia Oliveira, gente. Você aí segue nossas redes sociais, vai estar os vídeos, os cortes, assiste toda a matéria completa também no nosso portal, aí, ó, vnoticias.com.br, nosso Instagram, nosso Facebook, é tudo aqui, ó, vnoticias.com.br, tá bom? A gente volta no nosso próximo podcast e veja os outros vídeos, viu? Tchau!